Olá, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui hoje falando com vocês, podendo compartilhar alguns conhecimentos, né, estar orientando aí algumas pessoas que vocês possam estar ajudando, né, ao próximo. Hoje o nosso assunto será sobre depressão. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é depressão, como ela ocorre, por que que ela ocorre. Vamos entender como isso funciona dentro do nosso cérebro e, a partir de agora, então, peço um pouquinho da atenção de vocês, para que vocês estejam aí compreendendo um pouquinho esse mecanismo, que hoje está, assim, principalmente por conta da pandemia, né, sendo amplamente divulgado. Então, vamos entender um pouquinho sobre o que é a depressão. Se nós formos pensar, assim, na definição de depressão, a gente entende como depressão o ato ou o efeito de deprimir-se, ou seja, de se abater fisicamente ou moralmente. Pensando na parte clínica, a gente considera a depressão como uma doença psiquiátrica de origem crônica que causa alterações de humor, tristeza, tristeza imensa, tristeza intensa, tá? Muitas das vezes essa tristeza é permanente e ela está agregada, na maioria das vezes, a dores, desesperança, o paciente se sente culpado e não precisa ter uma razão específica para isso, né? Então a pessoa, por si só, pelo problema, pelo quadro neurológico, acaba se sentindo culpada por tudo que está acontecendo naquele momento. A gente considera hoje que a depressão ela é altamente prevalente na população em geral, tá? Então nós temos aí uma boa parte da nossa população que apresenta o quadro depressivo. Entretanto, na maioria das vezes, essa doença não é diagnosticada corretamente, ou seja, ela é subdiagnosticada. Às vezes, acredita-se, né, que a pessoa esteja abatida por algum motivo e que isso logo vai passar, ou às vezes é cansaço, às vezes as pessoas acham que estão trabalhando demais, isso é efeito do trabalho. E por conta disso, muitas pessoas demoram para procurar o tratamento médico, e às vezes quando procura, não é de imediato que é diagnosticada o quadro como depressão. Na maioria das vezes, a pessoa é diagnosticada, né, como estresse, como alguma perda momentânea que está levando a esse quadro, quando na verdade já é o princípio da depressão. O pior de ser, né, subdiagnosticada é que, infelizmente, essa doença também não é tratada corretamente, tá? Então, muitas das vezes as pessoas têm preconceito em relação à medicação da depressão e muitas das vezes as pessoas tomam a medicação errado, tá? De forma ineficiente. Então, acaba complicando ainda mais o quadro neurológico dessas pessoas, tá? Então, eu vou estar falando para vocês aqui um pouquinho sobre os tipos de depressão. Como que a gente consegue caracterizar essa depressão? Em quais pessoas elas são mais comuns, tá? Esses sintomas eles podem aparecer em que idade, em qualquer momento. Então vamos entender um pouquinho sobre os tipos de depressão. Uma depressão que é muito comum é a depressão que a gente chama depressão pós-parto, né? Então é muito comum em mulheres por conta, né, do momento ali do puerpério, muitos hormônios estão alterados, é um momento novo, é um momento de ansiedade, é um momento às vezes que não foi tão programado, e muitas das vezes essas mães inconscientemente, tá, quero deixar isso bem claro que é inconscientemente, essas mães acabam entrando em depressão pós-parto, tá. Então, isso existe sim, isso não é frescura, eu acho que nós podemos aí, né, como mulheres, pensar, refletir o quanto isso, impacta ali na vida da família e principalmente na vida do bebê, né, que precisa de tanta atenção, e nesse momento a mãe está passando por um momento difícil, muitas das vezes não consegue nem amamentar a criança por conta da depressão.
Então, precisa ser tratado, a gente precisa abrir os olhos para isso, né. Muitas das vezes eles acham que é cansaço da mãe, acha que é frescura da mãe, "Ah, essa não nasceu para ser mãe", né. Mas quando na verdade, por conta de toda a disfunção hormonal que acontece nesse momento, algumas mães infelizmente acabam entrando em depressão pós-parto. Outro tipo muito comum de depressão é o que a gente chama de depressão pós-trauma. Ou seja, são aquelas pessoas que, em função de algum trauma sofrido, né, na maioria das vezes é uma perda, seja a perda de um ente familiar, seja a perda de um emprego, né, e por conta dessa perda, a pessoa acaba, se deprimindo, tá. Então é muito comum também isso acontecer, esse trauma sofrido pela pessoa, e isso acarretar num quadro de depressão. E o próximo tipo de depressão que eu vou falar, vocês podem achar até que é uma coisa, assim, que não é muito comum, mas na verdade a gente tem aí altos índices de depressão infantil, tá. Então o próximo tipo de depressão é o que a gente chama de depressão infantil. E no mundo moderno, né, infelizmente isso acaba acontecendo, as crianças estão cada vez mais presas dentro de casa, dentro de apartamentos, e na maioria das vezes essas crianças estão sendo criadas, né, por babás, por cuidadores, e essas crianças sentem falta do afeto, do vínculo familiar, né, do vínculo com o pai, com a mãe. Na maioria das vezes os pais estão tão cansados que quando chegam em casa, não tem cabeça para estar dando atenção a essa criança, para estar tendo um momento ali em família, e essa criança acaba ali, tendo essas alterações justamente por conta da falta de vínculo familiar, tá. E infelizmente isso tem crescido muito atualmente, não só no Brasil como no mundo, né. O que nós vemos hoje, a nossa realidade são crianças, crescendo longe de seus pais, sendo criados por cuidadores, sendo criados dentro de apartamentos e casas sem poder sair por conta da violência, crianças que, ao invés de estarem brincando na rua, estão, né, conversando com um amiguinho pelo WhatsApp, pelo Messenger. Então, assim, infelizmente essa tecnologia vem atrapalhando muito o neurodesenvolvimento dessas crianças, tá. E isso é a âmbito geral. No entanto, essas crianças acabam passando pela primeira infância, sem ser diagnosticado como depressão, né, porque ninguém acredita que uma criança vai ter depressão. As pessoas pensam, né: "Qual é o problema que essa criança tem? Ela deve estar devendo muito, né, por isso que ela está com depressão". Então, quando na verdade não é apenas essas questões, envolve toda uma questão psíquica, emocional, social, e nesse primeiro momento, a criança acaba não sendo diagnosticada e acaba não sendo tratada da forma corretamente. E isso vai acarretar, no desenvolvimento de uma criança que vai vir para a pré-adolescência e adolescência já com sintomas iniciais de depressão. E nós sabemos o quê? Que na adolescência, né, os hormônios transbordam e aí isso piora o quadro da depressão. Então, um outro tipo de depressão que nós consideramos é a depressão na adolescência, tá? Então é muito comum a gente pegar aí os adolescentes que supostamente falam, né, que são adolescentes rebeldes, que só querem ficar dentro de casa, só querem ficar dentro do quarto, no quarto escuro, mexendo em tecnologias, quando na verdade, esses adolescentes podem estar passando por um período de depressão, tá. Então a gente tem que ter muita cautela aí em averiguar o que realmente está acontecendo com essa criança ou com esse adolescente, para que a gente possa aí, saber lidar com esse tipo de alteração da melhor forma possível, tá. Também é muito comum a gente encontrar depressão, que a gente chama depressão no trabalho, né, então pessoas trabalhando cada vez mais, não estão satisfeitas com seus trabalhos, e isso acarreta em estafa mental muito grande, porque na maioria das vezes a pessoa é o provedor da casa,
ela precisa levar o alimento para dentro de casa, entretanto ela não está satisfeita com o trabalho, está sobrecarregada e, na maioria das vezes, não tem o que fazer, né, não tem como lidar, não tem como mudar essa situação. E isso acaba gerando o que a gente chama, né, de síndrome de Burnout, que é o esgotamento mental em função da profissão, né. Então a pessoa tem que dar conta de tudo, conta do trabalho, conta da casa, conta das finanças, e isso acaba sobrecarregando, o indivíduo, tá. E isso também tem sido muito comum atualmente, principalmente por conta, né, da dupla jornada aí de trabalho que muitas pessoas, na maioria das vezes muitas mulheres vêm enfrentando, né. Essa palestra aqui nós estamos falando diretamente com as mulheres, então vale ressaltar aí, né, as mães que atualmente, né, trabalham o dia inteiro, chega em casa tem que arrumar a casa, lavar roupa, dar conta de criança, ensinar a dever criança, enfim, são múltiplas tarefas que a mãe acaba tendo que dar conta, né, e na maioria das vezes aí nós vemos uma realidade, né, de lares separados, onde as mães estão sendo aí, os chefes de casa, se podemos dizer assim, e isso acaba gerando aí essa síndrome do esgotamento mental. E isso tem levado muitas mulheres ao quadro de depressão, né, e isso interfere diretamente na qualidade de vida dessa mulher, seja no trabalho, seja social, seja nos seus envolvimentos nas atividades, né, extracurriculares, seja nas suas atividades na sua família, em casa. Eh, e isso é muito sério e a gente tem perdido muitas mulheres aí por conta da depressão e que infelizmente acabam cometendo suicídio. Então isso é um tema que a gente ainda vai falar muito, tá. Existe também o que a gente chama de depressão, no idoso. Por que que isso é muito comum de acontecer, né. Então geralmente, assim, nós temos pessoas que eram muito ativas, que trabalhavam, que todo dia tinha uma rotina de sair, trabalhar, voltar, e de repente, por conta da idade, não tem mais ali o seu trabalho, essa pessoa não tem mais a sua rotina, não tem mais, sentido para acordar de manhã, estar bem disposto, sair para trabalhar, fazer algumas atividades, e por conta da idade, essas pessoas acabam, né, ficando mais dentro de casa, sem rotina, acabam ficando entediadas, e o decorrer disso aí acaba evoluindo para um processo de depressão. Então a gente também, infelizmente, nós temos aí muitos idosos, né, com quadro de depressão. Esses dias até eu perdi, uma amiga minha perdeu a a avó, né, então quando ela veio relatar isso no grupo, a gente ficou assim até, né, sentido por ela, mas assustado, né, como uma vovozinha, né, de 76 anos comete suicídio. O que que leva a um idoso, né, já passou por tantas coisas e viveu tantos momentos, ter a coragem de tirar sua própria vida, né. E aí ela veio relatar que a avó já, né, passava por um processo de depressão há muitos anos, era tratada, mas, chegou um momento em que a medicação já não estava dando conta, e isso foi piorando ao longo dos anos e infelizmente ela veio, né, a tirar sua própria vida de uma forma muito trágica, por conta do processo de depressão. Então, falando assim, às vezes a gente pode achar, né, que é impossível isso acontecer, mas acontece, né. Então a gente fala: "A depressão é uma doença, ela precisa ser tratada, ela precisa ser levada a sério", né. E isso tem feito muitas famílias, perderem seus entes queridos por conta dessa doença que precisa ser tratada, tá. É muito comum também a gente ver, o quadro de depressão em pacientes com doenças crônicas, tá, sejam aqueles pacientes com doenças cardíacas a longo tempo, pacientes com diabetes mellitus, alterações de tireoide. Na maioria das vezes essas doenças, né, que a gente chama de doenças crônicas, elas não têm cura, então o paciente ele cansa já de ter aquele quadro, de tomar os seus medicamentos,
de tentar mudar alguma coisa em relação à sua doença, mas infelizmente essas doenças crônicas, por não terem cura, elas vão progredindo ao longo do tempo e essas pessoas acabam entrando num quadro severo de depressão por saber aí da gravidade de suas doenças, tá. E aí o que que a gente observa? Que a maioria dessas pessoas, né, que nós relatamos até agora, seja a mulher, eh, num período pós-parto, num período pós-trauma, seja na idade infantil, na adolescência ou no idoso, seja por conta de uma doença, a maioria dessas pessoas que encontram-se nesse quadro de depressão, elas acabam assim, sendo subdiagnosticadas e acabam sendo forçadas aí pela sociedade a se manterem firmes, a se manterem, estáveis, quando na verdade isso precisa ser tratado, tá. Então, muitas das vezes essa depressão ela vem acompanhada do processo de ansiedade, porque a pessoa ela quer dar conta de tudo, ela não quer se render à doença, ela não quer aceitar que está doente e acaba não tratando, e essa ansiedade vai, aumentando o nível de gravidade dessa depressão, tá. Infelizmente, todos esses tipos de depressão ainda a gente trata isso como subdiagnosticado, porque, até a pessoa ter coragem para se abrir, para procurar um médico, para procurar ajuda, a doença já se instalou há muitos meses atrás, né. Então a pessoa já vem aí, né, com alguns meses cansado, estressado, né, com diminuição de sua produtividade, e vai empurrando com a barriga, e aí se passam 6 meses, 1 ano, e a pessoa acaba entrando num quadro crônico já de depressão. E aí é a hora que a pessoa pede socorro, quando a pessoa acha que não consegue mais lidar com a situação. Sendo que na verdade isso já vem ocorrendo há muitos meses atrás. Então vamos ficar atentos aí, né, aos nossos familiares, aos nossos amigos, para que a gente possa estar percebendo aí alguma mudança de rotina, mudança de humor. Eu vou falar um pouquinho agora sobre quais são as características relacionadas à depressão, para que vocês possam entender sobre isso e poder, estar ajudando alguém próximo a vocês ou até vocês mesmos, caso, eh se sintam aí dentro do contexto clínico desses sintomas, tá. Então os principais sintomas que a gente associa à depressão estão aqui relatados nesse quadro, e o primeiro deles que é, assim, mundialmente, eh, conhecido em pessoas com depressão é o que a gente chama de irritabilidade, tá. Essa irritabilidade, ela vem seguida de uma instabilidade no humor da pessoa. Então é aquela pessoa que está o tempo todo irritada, nada está bom, nada está de acordo, a pessoa já amanhece irritada, ela já amanhece com mau humor, ela chega ao trabalho, as pessoas já não querem ficar perto dela, porque ela já está irritada, se falar bom dia, a pessoa já dá um fora, tá. Então, essa irritabilidade associada a essa instabilidade humoral, ela é muito característica da depressão, tá. Um segundo tópico é o que a gente chama de humor deprimido. É aquela pessoa que está sempre triste, aquela pessoa que não tem alegria na vida, não dá um sorriso, não dá um bom dia, está sempre na sua, cabisbaixa, tá? E isso também a gente considera um sintoma primordial da depressão. Terceiro sintoma é o que a gente chama de perda de energia. Aquela pessoa já não tem mais disposição para nada, é só da casa para o trabalho, do trabalho para casa, não tem disposição para fazer uma atividade física, não tem disposição para ir a algum evento social, não tem disposição para se arrumar, para ir à igreja, por exemplo. Tá? E isso é muito característico também da depressão. Outra característica é o que a gente chama de desmotivação e desinteresse importante. É aquela pessoa que sempre foi ativa, que sempre, né, foi, certa com seus compromissos e, de repente, de uma hora para outra, ela começa a ficar desmotivada, ela não tem interesse em realizar ali as suas tarefas diárias. É aquela pessoa que a gente chega na casa e antes a casa estava sempre arrumada, organizada, e agora essa pessoa já não tem mais disposição para fazer isso, e fica aquela desorganização, tá. Isso é muito característico também na depressão. Eh, a gente observa também que essas pessoas podem ter um retardo psicomotor,
ou seja, ter uma lentidão nos atos motores para levantar, para sentar, para caminhar, tá. Essas pessoas também têm sentimento de desesperança e na maioria das vezes esse sentimento é acompanhado de culpa, então a pessoa se sente culpada pela morte de alguém, ela se sente culpada pela doença de outra pessoa, ela se sente culpada por tudo que está acontecendo na vida dela, ela se sente culpada. E isso acaba levando a um quadro de depressão seríssimo, tá, muito grave. Um outro sintoma muito comum da depressão são as alterações no sono. Então a maioria das pessoas que têm quadro depressivo, elas têm, eh, alterações do sono associadas, e a principal delas é o que a gente chama de insônia, né, então muitas das vezes a pessoa fica tão ansiosa, fica tão desesperada com esse quadro de depressão que ela não consegue dormir corretamente. Então, na maioria das vezes, quando um paciente chega a pedir ajuda, é porque ele já está ali não aguentando mais as noites sem sono, né? Há relatos que as pessoas tentam dormir, apaga a luz, tenta de qualquer forma, mas não conseguem porque o cérebro está acelerado. Isso é muito comum. E aí leva a esse distúrbio do sono, e quanto mais a pessoa fica sem dormir, mais o cérebro fica cansado, essa pessoa fica com alteração no humor, fica desatento, e isso agrava de forma considerável o quadro de depressão, tá. Eh, Quando esses quadros, né, neurológicos, eles já estão, assim, bem avançados, a pessoa começa a fazer o quê? A ficar isolada, a não querer mais ter contato social, tá. Ela começa a ter dificuldade de concentração, ela não consegue mais render como rendia anteriormente nos estudos, no trabalho, tá. No caso das crianças e adolescentes, isso acaba levando a um prejuízo no desempenho escolar, então é aquela criança que não consegue mais estar atento às atividades escolares, começa a tirar nota baixa, começa a perder o interesse, e na maioria das vezes isso leva ao quê? Uma baixa na autoestima dessas pessoas, principalmente dessas crianças. E isso vem se agravando muito, principalmente, na idade da segunda infância e da adolescência, tá. E essas características nos preocupam muito, porque é isso que acaba levando esses jovens a cometerem o quê? O suicídio. Então, na maioria das vezes, essa depressão, ela vem acompanhada de pensamento suicida, né, e isso é uma realidade, nós estamos vivendo aí, principalmente por conta da pandemia, esses momentos, né, de isolamento social, onde muitas pessoas não estão conseguindo conviver com isso e acabam aí tendo essas iniciativas, esses pensamentos suicídio. E isso é muito sério, né, então nós devemos aí estar sempre atentos às nossas crianças, orando pelas nossas crianças, né, entregando a vida delas, eh, para que Deus possa estar ali, orientando, carregando no colo, debaixo de suas asas, para que eles não se desviem, né, do caminho do Senhor, porque é isso que a gente pensa que é o melhor dos remédios, né, é a presença de Deus no coração dessas crianças, desses adolescentes, tá. Na maioria das vezes essa depressão, principalmente na adolescência e na infância, elas vêm acompanhada de problemas graves de comportamento, né, então, a parte comportamental fica bem alterada, e isso gera distúrbios, né, familiares e sociais, e acaba interferindo na qualidade de vida de toda a família, tá. Então a gente tem que ficar atento aí para que isso seja resolvido o mais breve possível. E aí, por que que a gente está falando isso tudo e o tema da nossa palestra é a depressão e o cérebro? Porque uma vez que agora vocês já conhecem quais são os sintomas, por que que ocorre, né, em qual idade ocorre, a gente vai entender como que isso acontece dentro da nossa cabeça, como que isso acontece lá dentro do nosso cérebro, né. Então, uma vez que a gente consegue entender como funcionam as informações dentro do nosso cérebro, nós vamos conseguir entender a gravidade dessa doença, dessa patologia, tá, desse distúrbio. E que na maioria das vezes, se ele for diagnosticado a tempo hábil e for tratado corretamente, esse distúrbio ele tem jeito, ele tem solução, tá. Então vamos entender um pouquinho agora como isso funciona a nível do nosso cérebro,
tá? Então a gente considera que as funções da mente são as que mais nos distinguem como seres humanos. Então essa é a grande diferença de nós, seres humanos, e dos animais. Então nós temos essa capacidade, eh, de desenvolvimento mental, de cognição, de aprender, de falar, tá? E é isso que faz o ser humano um ser especial. Esses processos mentais, eles estão intimamente acoplados às operações do cérebro. Então, por isso que o cérebro é tão importante, tá? É ali no cérebro que nós temos o centro nervoso. Ele está situado aqui dentro do nosso crânio. Então, se a gente abrir aqui esse ossinho da cabeça, nós vamos encontrar o cérebro lá. E ele é muito desenvolvido no homem. A gente tem muitas habilidades, né? Eu até falo que temos habilidades que às vezes nem exploramos e que podemos aí amplamente estar usando o nosso cérebro para desenvolver novas habilidades. Esse cérebro ele vai ser composto por dois hemisférios, então nós temos o lado direito e o lado esquerdo do nosso cérebro, todos nós temos, tá? E ali a gente tem muitas informações motoras, informações sensoriais, informações cognitivas, informações de linguagem, aprendizado, memória, tá? E a gente precisa entender isso para entender como que a depressão ocorre nessas pessoas que aparentemente você acha que é uma pessoa saudável, uma pessoa bem casada, com filhos, e quando vai ver está com quadro de depressão, tá? Então o que eu tenho para dizer é que a depressão é uma doença, ela é um distúrbio e que pode acontecer com qualquer pessoa em qualquer idade e que por isso a gente precisa tratar, ok? O que que é que tem dentro desse cérebro? Eu falei que o cérebro ele já está aqui dentro desse crânio, né, então tudo que está aqui dentro da nossa cabeça é o que a gente chama de cérebro, é o que a gente chama de sistema nervoso. Aqui dentro a gente pode encontrar aproximadamente 100 bilhões de neurônios. Quando a gente fala de neurônios, eu estou falando que é a célula básica ali, numa linguagem para que todos entendam, o neurônio é como se fosse o carro-chefe do nosso corpo, é ele que comanda tudo que vai acontecer no nosso corpo, né? Então, ele estar saudável, o neurônio estar saudável, significa muito para que as nossas funções sejam realizadas de forma correta, tá? Seja a função motora, seja a função intelectual. Então, a gente considera que dentro aí desse cérebro existem mais de 100 bilhões de neurônios. Então, são muitos neurônios se comunicando. Tá? Então a gente fala, né, que é uma vasta rede ali de comunicações e que se tornam infinitas. Quanto mais a gente estimular, mais esse neurônio vai ter capacidade de se comunicar com o outro. Então, para quem nunca viu um neurônio, essa imagem que vocês estão vendo aí é de um neurônio, tá? Então a gente considera que ele é a célula nervosa fundamental do nosso corpo, né? Lesões nesses neurônios, eles comprometem grandes funções do nosso corpo. Então, por isso que eu estou passando aqui de forma rápida e bem sutil, assim, para que vocês entendam um pouquinho, tá? Então, essa célulazinha que você está vendo aí nessa figura, ela é capaz de receber estímulos e de mandar estímulos para outras células para que elas se comuniquem, para que a gente consiga realizar determinada função. Vou dar um exemplo, ó. Se eu agora, por exemplo, quiser colocar a ponta do meu dedo na ponta do meu nariz, mesmo que eu estiver de olho fechado, eu consigo realizar essa tarefa. Por quê? Porque eu estou pensando no movimento e o meu neurônio está se comunicando com o outro para que eu faça o movimento corretamente, tá? Então, eles se comunicam o tempo todo, um com o outro, para que alguma função do nosso corpo seja realizada. Então, essa é a grande função dele, tá? Como assim, Rose? Como que o neurônio vai se comunicar com o outro? Como que isso acontece? Isso acontece através do que a gente chama de sinapses. O que que são essas sinapses? Essas sinapses são as comunicações entre esses dois neurônios. É como um neurônio se comunica com o outro, tá? E a maioria dessa comunicação aqui dentro do nosso encéfalo, aqui dentro do nosso cérebro, ocorrem de uma forma química, ou seja, isso ocorre através da liberação de neurotransmissores. O que que são esses neurotransmissores, Rose? São mensageiros químicos, eles que levam a informação para o outro neurônio, para que esse outro neurônio realize determinada função, tá? Então, numa linguagem clara, esses neurotransmissores é o que a gente chama de hormônios,
tá. Então a gente tem vários hormônios, nosso corpo produz, eh, um grande número diferenciado de hormônios, e cada hormônio desse, ele é responsável por alguma função do nosso corpo, tá. Então é muito importante que o nosso cérebro, ele esteja com os níveis normais, da produção desses hormônios, para que essas informações sejam passadas corretamente. Só para vocês entenderem aqui um pouquinho, eu vou estar falando um pouquinho de cada hormônio desse para vocês entenderem a importância dele a nível do nosso encéfalo, tá. Então toda vez que a gente fala de depressão, eu vou estar falando dos hormônios relacionados com a depressão, nós temos vários outros, eu vou citar aqui os 3 mais importantes relacionados com a depressão. Eh, de uma forma geral, se tudo estiver bem, vamos colocar aí um indivíduo saudável, né, uma criança, um adulto, um idoso saudável, nós temos alguns neurotransmissores, alguns hormônios que eles são responsáveis por controlar o nosso humor, o nosso comportamento emocional, tá, o nosso prazer. Então esses hormônios, eles são produzidos naturalmente pelo nosso corpo, tá, através, eh, de reações químicas que acontecem dentro do nosso corpo ou através da alimentação que nós ingerimos, tá. E em alguns momentos, por algum motivo, seja por uma doença, seja por um transtorno, seja por, uma lesão, esses neurônios eles podem parar de produzir esses hormônios. E é aí que a doença se instala, tá. Então, eh, vou dar um exemplo rápido, por exemplo, um paciente com doença de Parkinson. A doença de Parkinson, ela acaba destruindo alguns desses neurônios. E aí o neurônio que é destruído, ele, por exemplo, ele seria responsável pelo comportamento emocional dessa pessoa. E aí, se esse neurônio morreu, o que que acontece? O paciente com Parkinson, ele acaba entrando em depressão, por conta da falta de controle daquele hormônio responsável pelo humor e pelo prazer, que é a dopamina, tá? Então, eu vou falar um pouquinho disso mais à frente. O primeiro hormônio que eu quero falar para vocês é o que que nós chamamos de serotonina, tá? A serotonina, ela é um neurotransmissor que é responsável pela regulação do humor, regulação do sono e regulação do comportamento emocional. Olha o quão importante essa substância química é para o nosso corpo, tá? Então, eh, se o nosso corpo conseguir produzir de forma correta esse hormônio, a gente tem o nosso humor controlado, a gente consegue ter noites tranquilas de sono, a gente consegue estar com o nosso comportamento emocional equilibrado. Uma vez que o seu corpo não consegue regularizar a produção dessa serotonina, todas essas funções começam a se descontrolar. Então, começa a ter alterações do humor, começa a ter alterações do sono, começa a ter alterações do comportamento emocional. E aí, até se descobrir o porquê que isso está acontecendo, a pessoa já desenvolveu um quadro de depressão severo. Como que a gente sabe, né, que essa pessoa está com essa baixa de produção de serotonina? Justamente quando esse indivíduo começa a ter esses transtornos de humor de forma constante, tá. Então aquela pessoa que já s passaram várias semanas e ela continua com aquele mau humor, ela continua com aquela irritabilidade, essas pessoas, mesmo em momentos de lazer, em momentos de alegria, festividade, elas não conseguem estar ali, né, com o seu humor de forma normal, tá? Tudo tá ruim, tudo tá preto, tudo tá nublado, sempre vê o lado ruim da questão. Eh, o que eu gosto de falar sobre a serotonina é, o nosso corpo ele precisa de alguns nutrientes baseados na alimentação para que ele possa produzir serotonina. Então, uma forma aí de já estar prevenindo, né, essa alteração, seria estar tendo uma alimentação saudável, né. Então pessoas que praticam esportes, têm uma alimentação saudável, hábitos de vida saudáveis, elas acabam induzindo o próprio corpo a produzir serotonina. Como? Eh, vou dar o exemplo da alimentação. Uma alimentação rica em, alimentos que têm triptofano.
triptofano é um nutriente que a gente encontra em derivados do leite, em carnes e em grãos. Então, a pessoa que tem uma dieta balanceada, que ela faz consumo de derivados do leite, seja iogurte, seja queijo, requeijão, fazer o uso em algum momento do dia de alimentos ricos em derivados do leite ajuda o nosso corpo a produzir serotonina, tá? Outra fonte de triptofano que vai induzir a produção de serotonina são as carnes, tá? Então, o consumo de carne de forma regular, tá? E saudável, não é para todo mundo sair aí comendo a picanha gordurosa. O consumo de carne, seja carne vermelha, seja, né, carne branca, frango, peixe, o porco de forma regular, ajuda o nosso corpo a produzir serotonina. Então, por isso que é tão importante a gente ter uma alimentação saudável, tá? Quando isso não é possível, por exemplo, Rose, tem pessoas que são vegetarianas, então elas, né, vegetarianas ou veganas, elas vão ter distúrbios no humor? Podem ter, mas o que que eles fazem para compensar a falta de origem animal, seja na carne ou seja no leite? Eles aumentam muito o consumo de grãos. Então, você consumir castanhas, nozes, qualquer tipo de oleaginosas na sua alimentação, isso ajuda na produção de serotonina. Então, é por isso que os veganos e os vegetarianos, eles não têm tanto índice de depressão, porque eles regulam muito essa questão do triptofano baseado nos grãos, tá? Então é importante que a gente esteja atento aí a essa alimentação saudável para que o nosso corpo produza serotonina, para que os níveis de humor estejam corretos, estejam controlados e que a qualidade do sono seja correta, tá? Rose, a pessoa não está tendo uma alimentação saudável, ela não está conseguindo, né, é, melhorar o seu quadro de depressão, o que é que precisa fazer? Precisa procurar o médico. Qual é o médico responsável por isso? Por tratar essas desordens? É o médico psiquiatra ou neuropsiquiatra, né? E aí, uma vez que procurou o médico, foi detectado que realmente está com uma alteração na produção de serotonina, ele vai passar o quê? Medicações que estejam elevando o nível de serotonina dentro do nosso cérebro, tá? Então, tem muitos pacientes que procuram um médico, por quê? Por conta dessas desordens do humor. E aí vai ver, faz os exames, o que está acontecendo? Uma diminuição da liberação de serotonina no sistema nervoso central. Tá? E aí isso precisa ser cuidado. Como? Como que o médico vai tratar isso? Através de medicações que bloqueiam a recaptação da serotonina para o terminal pré-sináptico. Um exemplo disso é o famoso medicamento que se chama fluoxetina, tá? A fluoxetina foi aí, né, mal vista em alguns anos atrás por conta de estar sendo amplamente utilizada por mulheres e homens que queriam emagrecer. A finalidade dela não é essa, a finalidade dela diminuir o processo de ansiedade para que seja controlada a desordem do humor, o comportamento emocional e o ciclo do sono. Automaticamente, quando controla a ansiedade, você melhora essa regulação do humor. Então, essa medicação, ela foi desenvolvida para isso. E, na verdade, acaba amplamente sendo utilizada para o emagrecimento por conta da diminuição dessa ansiedade, que acaba diminuindo a fome. Tá? Então, é muito comum o paciente com depressão, com essas alterações, ele, quando começa a tomar a medicação, ele acaba perdendo um pouco da fome, justamente porque a medicação, ela controla o nível de ansiedade. E uma vez que você não está ansioso, você come menos, tá? Então, vamos ter cautela aí ao usar medicação sem prescrição médica. Peço a vocês que não fiquem usando medicação sem a prescrição, sem a orientação do médico. Precisa ter a orientação correta, os níveis adequados da medicação para que seja tomada corretamente, para controlar aí qualquer seja o tipo de alteração que você tenha, tá? Então, repetindo, serotonina, um dos principais hormônios neurotransmissores responsáveis por controlar o comportamento emocional e humor do paciente, tá?
Para que esses níveis estejam corretos no nosso corpo, o que precisa ser feito? Alimentação balanceada, porque é através dos alimentos ricos em triptofano, como leite, grãos e carnes, que o nosso corpo produz essa serotonina. Então, vamos, a partir de agora, né, ter hábitos saudáveis de vida, principalmente relacionados à nossa alimentação. Um segundo hormônio que eu sempre gosto muito de falar, porque ele está intimamente relacionado aos casos de depressão, é o que a gente chama de dopamina. O que esse neurotransmissor controla? De que ele é capaz? Tá? Esse neurotransmissor ele controla os níveis de estimulação. Tá? Quando a gente fala desse nível de estimulação, a gente está falando de desejo, de motivação, de prazer. E ele também controla a parte motora em muitas áreas encefálicas do nosso corpo. Quando eu falo desses níveis de estimulação, que eu estou falando de desejo, motivação e prazer, é aquele prazer, por exemplo, que você tem ao ver um bolo de chocolate com várias camadas de recheio de morango e Nutella, e antes de comer você já tem o prazer em ver. Tá? Então é esse prazer motivacional, é esse prazer que, por exemplo, você olhou o bolo, teve o desejo, teve já o prazer de estar olhando aquele alimento, e aí você come e realiza aquele prazer. Você tem a motivação de comer porque você já olhou com prazer para aquele pedaço de bolo. Tá? Então, quando a gente fala de dopamina, eu estou falando desse tipo de desejo, desse tipo de prazer. Isso é muito importante para que a gente siga aí uma vida saudável, porque você vê um alimento só pela característica visual dele, você quer ou não comer, né? Então, pessoas com alterações nos níveis de dopamina têm alterações severas aí a nível motivacional, a nível de prazer, são pessoas que acabam perdendo o prazer em viver, perdendo o prazer em comer, em realizar alguma atividade, tá? Um exemplo disso, eu tinha falado aí anteriormente, é o que a gente chama de doença de Parkinson. Não sei se todo mundo conhece a doença de Parkinson. A doença de Parkinson é aquela doença que faz o paciente tremer a mão, né? Então, quando ele está em repouso, ele treme a mão, ele tem movimentos leves. Isso ocorre por conta de lesão lá nos neurônios, uma região específica do nosso cérebro, que esses neurônios eles produzem dopamina e por algum motivo, né? Existem vários motivos, não cabe agora falar, mas existem vários motivos que levam à doença de Parkinson. Quando isso ocorre, esses neurônios param de produzir dopamina. Então, eles param de produzir esse neurotransmissor. E se não produz esse neurotransmissor, o que acontece com o paciente? Alteração nos níveis de estimulação e alteração no controle motor. Então, é por isso que o paciente com Parkinson, ele anda devagar, ele fala devagar, ele tem o tremor de repouso, e principalmente uma característica muito comum na doença de Parkinson, ele acaba desenvolvendo o quê? Depressão, tá? Eu mesmo já atendi vários pacientes com doença de Parkinson, que é a minha área de trabalho, e que eles têm alterações enormes relacionadas ao humor, ao comportamento, a essa motivação em fazer as coisas, e com o decorrer da doença, eles acabam aí entrando em quadros severos de depressão. Infelizmente, a doença de Parkinson não tem cura. Existem algumas medicações que controlam os sintomas, mas que não irão curar. Mas uma vez que a gente observou que o paciente está desenvolvendo a depressão, a gente encaminha, né, para o médico responsável para que ele possa estar tratando não só a doença de Parkinson, e sim também associado a isso ao transtorno psiquiátrico, tá? Uma outra doença relacionada com a produção de dopamina é o que a gente chama de esquizofrenia. Então, na doença de Parkinson, ela ocorre porque o neurônio não está produzindo dopamina. Já na esquizofrenia, isso ocorre porque o neurônio está produzindo grande quantidade de dopamina. E se produzir grande quantidade, está alterado, né? Porque o nosso corpo ele sempre vai buscar o equilíbrio. Então, tem que estar sempre ali nos níveis normais. Não pode produzir de mais, não pode produzir de menos. A esquizofrenia é um exemplo onde o nosso corpo ele produz muito esse neurotransmissor. E aí acaba levando a alterações nesses níveis de estimulação. Tá? Então, é por isso que
os pacientes com esquizofrenia, eles têm esses transtornos, né, essa bipolaridade, de hora está bem, hora não está, e isso é muito comum por conta dessa alteração na dopamina, tá? E o último hormônio que eu queria falar para vocês é o que a gente chama de noradrenalina. A noradrenalina, ela é muito importante para o nosso corpo, ela precisa da dopamina para se converter em noradrenalina, olha que curioso. E essa noradrenalina, quando produzida no nosso corpo normalmente, ela vai atuar como mediador dos batimentos cardíacos, da pressão sanguínea, de converter, né, os nutrientes em glicogênio para que o nosso corpo tenha energia para estar alimentando todas as funções que a gente precisa. E uma vez que o nosso cérebro ele altera a produção de noradrenalina, tudo isso fica alterado no nosso corpo. Então, quando a noradrenalina está baixa, a gente vai ter dificuldade de atenção em alerta, a gente vai ter alterações no humor, vai ter alterações por conta da diminuição dos impulsos sexuais. Então, toda vez que a noradrenalina estiver baixa no cérebro, principalmente das mulheres, essas mulheres terão uma diminuição da sua libido, tá? E na maioria das vezes, isso não é percebido pelo parceiro, pela família, e acaba achando, né, ela não gosta mais de mim, ela não quer mais ter convivência comigo, quando na verdade ela, né, tem uma disfunção, uma alteração que está levando à baixa produção de noradrenalina, tá? Então, é importante estar com os níveis hormonais normais para que o nosso corpo possa produzir, né, normalmente quantidades de noradrenalina, para que a gente esteja aí com a atenção em alerta, que a gente esteja com o nosso humor regulado e que os nossos impulsos sexuais estejam normalizados, tá? A noradrenalina também ela é responsável por controlar o processo cognitivo, que é justamente aquela questão de atenção, aprendizado e memória. Então, você conseguir ter atenção para aprender alguma coisa, tá? Para sentar em frente, por exemplo, a essa palestra e estar atento ao que eu estou falando, aprendendo uma nova, né, informação. Tem pessoas que sentam, daí a 5 minutos já levantam, tá? Então, assim, os níveis de noradrenalina, eles ajudam no controle desses processos cognitivos. Então, essa é a grande importância desses hormônios, e principalmente porque eles estão correlacionados ao humor. Então, qualquer alteração em algum desses 3 neurotransmissores que eu falei, o indivíduo ele vai ter alteração no humor e no comportamento. E isso leva a ser assim, o fator principal para o desenvolvimento da depressão. Então, por isso que a gente fala que o cérebro ele está intimamente ligado com o processo de depressão. Por isso que, por exemplo, essa palestra de hoje, ela está correlacionando a depressão e o cérebro. Porque a depressão ocorre em função de alterações no nosso cérebro. Quais alterações? A produção desses hormônios. Então, qualquer transtorno que leve à alteração na produção desses neurotransmissores vai levar a alterações no humor e no comportamento emocional, tá? Isso pode acontecer por N motivos. Pode acontecer por falta de uma alimentação balanceada, pode acontecer pela falta de prática de atividade física, pode acontecer por uma produção excessiva de algum desses neurotransmissores, desses hormônios, pode acontecer após uma lesão encefálica, pode acontecer após um AVC, pode acontecer por conta de Parkinson, pode acontecer por conta de uma perda, de um susto que a pessoa possa ter levado e isso descontrolar esses níveis dentro do nosso cérebro. Então, é preciso estar atento, é preciso entender o porquê isso ocorre, para que a gente possa tanto conhecer a si mesmo, né, para ver se você realmente, o seu mau humor está relacionado, a sua falta de motivação, digamos assim, está relacionada com essas alterações ou não, ou até mesmo um parente próximo, algum amigo que você consegue observar que isso esteja acontecendo com ele, para que a partir de hoje você tenha esse conhecimento e possa ajudar essa pessoa a enfrentar esse problema, tá? Além dessas áreas, nós temos outras áreas relacionadas a esse controle, que é o que a gente chama de sistema límbico,
tá? Então é uma área aí bem interna do nosso cérebro, que também controla aí a questão das emoções, os processos motivacionais, também está relacionado com o processo de aprendizagem e memória. Então nós temos muitas áreas dentro do nosso encéfalo, dentro do nosso cérebro, que nos permite essa regulação, tá? Vou estar passando um pouquinho aqui, que se deixar eu falo, né, até amanhã. Aí daqui a pouco vocês não conseguem mais ficar aí atentos ao que eu estou falando, tá? Uma coisa, aqui é a foto que eu falei a respeito, né, de você ver o bolo e ter prazer em comer o bolo. Olha que curioso, né? Existe um local no nosso cérebro que se chama hipotálamo. E ele é importante, assim, para controlar o nosso sono, a vontade de beber água, a tudo que o nosso corpo precisa para manter o equilíbrio. E para que ele seja ativo, né, a gente tem que estar com o nosso corpo todo equilibrado. Então, fazer a ingesta correta de água, de alimentos, dormir tantas horas por noite. E o sol, né, a atividade solar, ela está dormir bem, acordar bem, ou seja, quando anoitece, você induz o sono. Quando amanhece, a luz solar, né, estimula para que a gente possa acordar. Isso é muito importante também para a produção desses neurotransmissores. E existem algumas áreas no mundo que acaba não tendo luz solar por algum tempo, tá? E essas mulheres, é muito comum essas mulheres lá do Polo Sul, do Polo Norte, onde o sol ele não é quente igual aqui o de Itaperuna, que essas mulheres acabam desenvolvendo depressão por conta do transtorno afetivo sazonal, tá? Sazonal. O que acontece com essas mulheres? Pela falta de luz solar, os dias lá são muito longos, né? Às vezes passa 48 horas na escuridão sem aparecer o sol, e isso acaba não induzindo a produção de alguns neurotransmissores. Então, em determinada época do ano, quando isso ocorre, essas mulheres acabam desenvolvendo depressão. E aí a gente chama isso de transtorno afetivo sazonal, está relacionado com o tempo que essas pessoas ficaram sem exposição à luz solar, tá? E isso leva a transtornos de humor bem significativos nessas mulheres. Existem vários estudos relacionados a isso, né, e formas de tentativa de tratamento para que isso não ocorra, tá? O que a gente tem visto atualmente em relação à melhora dessa depressão? Eu acho assim que o primeiro passo é o que a gente está fazendo agora, é buscar informação, né? É, a depressão, ela até um tempo atrás, ela era dita assim, né, como frescura, né? Ah, fulano está com depressão. Ah, a dona fulana de tal está com depressão. Aí alguém fala assim, ah, é falta de serviço. Vou levar meus filhos lá para ela cuidar, que ela não vai ter depressão, não. Né, tem muito preconceito relacionado à depressão. Tanto que se a gente falar assim, ah, fulano está com depressão, todo mundo, né, arregala um olho. E na verdade não deveria ser assim, né? A depressão é uma doença como outra qualquer. Na verdade, ela é uma doença, eu quero deixar isso claro, a depressão é uma doença, ela não é frescura, ela não é, né, falta de serviço. E assim como qualquer outra doença, ela precisa ser tratada de forma correta por profissionais qualificados. Então, assim, a qualquer indício de que uma pessoa possa estar passando por um quadro de depressão, a gente precisa ajudar essa pessoa a procurar um profissional qualificado para que possa estar tratando ela. Quais seriam esses profissionais? O primeiro deles é o médico responsável por isso, que é o psiquiatra ou o neuropsiquiatra. Né? Então, se a gente falar assim, ah, fulano, vou te levar no psiquiatra, a pessoa, o que ela fala? Ah, não estou doido, por que eu vou no psiquiatra? Né? E quando, na verdade, o psiquiatra ele não é médico de doido, ele é médico de alterações psiquiátricas. E eu falei para vocês que o quê? Que a depressão é um transtorno psiquiátrico. Ou seja, é um transtorno da nossa mente por conta da alteração na produção desses neurotransmissores. Então, precisa ser tratado, porque se o seu corpo não está produzindo, vai ter que fazer o quê? Uso de medicação para estar estimulando essa produção. Tá? Então, o carro-chefe hoje de tratamento para a depressão são as medicações antidepressivas, que têm muita eficácia quando tomado de forma correta, tá? Além da medicação,
o tratamento com o psicólogo, que é de extrema importância. Eu acho assim, atualmente o psicólogo ele tem um papel fundamental nesse processo de reabilitação. É muito importante que, além da medicação, esteja passando por um tratamento psicológico. A psicoterapia também, que assim, que é envolver várias atividades, né, para melhorar a psíquica do indivíduo, e principalmente a realização de atividade física. Então, quando o nosso corpo pratica atividade física, ele consegue produzir vários hormônios que ajudam, facilitam nessa produção de serotonina, de dopamina, tá, de noradrenalina. E além dessa atividade física, é o que eu falei anteriormente, é o quê? Ter uma alimentação saudável, uma alimentação rica em triptofano, ou seja, grãos, né, derivados de laticínios e carnes. Então, isso é muito importante para que a depressão ela seja vencida. Se a pessoa não levar a sério o tratamento, se não tomar a medicação correta, se não fazer atividade física, se não tiver uma alimentação saudável, essas pessoas não conseguem sair do quadro de depressão. E isso, o agravamento disso é o quê? São os sintomas relacionados ao suicídio. Então, isso é muito grave, né? A gente não quer mais perder pessoas queridas em função dessa doença, tá? Então, o que eu costumo falar são essas ilustrações que estão aí, ó. Não tenha vergonha de procurar ajuda profissional, tá? É importante que se procure ajuda profissional. Você não vai melhorar sozinho. Não tem como. O seu corpo precisa de ajuda. Então, tem que procurar ajuda profissional, tá? A segunda coisa que eu tenho a dizer: falar é a melhor solução. Então, não fique calado. Conte seu problema para alguém, procure um psicólogo, procure um médico, procure um amigo, um vizinho, fale sobre o seu problema para que alguém possa estar tentando te ajudar, tá? E o que nós cremos sempre é que essa tempestade também vai passar, né? Então a gente tem que acreditar que nós vamos conseguir vencer mais essa tempestade, né? Na maioria das vezes a gente consegue sozinho? Não, quase nunca a gente consegue sozinho. Então é por isso que tem que buscar ajuda profissional, é por isso que é necessário, né, estar contando ali com alguém, algum familiar, algum amigo, esposo, filhos. É importante a gente estar tendo esses diálogos, tá? E acreditar que nós temos um Deus que nos ama, que nos quer bem, que é capaz de realizar milagres em nossas vidas, de nos curar, mas que também nos deu a inteligência e a capacidade, né, ao homem em si, de produzir tratamentos para auxiliar nisso, né? Então, produzir medicações, descoberta de medicações, descoberta de tratamentos que auxiliam no controle dessa depressão. Então, o que eu tenho a dizer é: vamos fazer a nossa parte, né? Não adianta só pedir o milagre, vamos fazer a nossa parte. Como? Procurando ajuda, alimentação saudável e prática de atividade física, tá? Não podemos aí deixar passar em branco todos esses sintomas que a gente percebe, seja em nós mesmos, seja em algum familiar querido, tá? Aqui é só um quadrozinho de quais são as medicações que são usadas, né, para controle da depressão, e tem algumas que são muito conhecidas pela população, como a fluoxetina, que eu já falei, a sertralina, o citalopram, né? Existem uma série de famílias de antidepressivos, então cada um atua em uma área específica, dependendo da dificuldade de cada paciente, que cada paciente apresenta, tá? Essas medicações, elas atuam justamente no bloqueio da recaptação desses neurotransmissores. Então, eles fazem o quê? Com que o neurotransmissor ele fique mais tempo ali na comunicação entre um neurônio e o outro. Então, por isso que é eficaz, né, essa medicação, tá? E estar lembrando a vocês que a depressão, ela é amplamente associada ao pensamento suicídio, tá? E isso, atualmente, ele é um problema de saúde pública. Então, assim, nós temos perdido muitos jovens para o suicídio, e isso não pode acontecer, tá? Só para vocês terem ideia,
32 brasileiros se matam por dia, né. Se a gente for considerar, o suicídio ele é a segunda causa de morte entre jovens entre 15 e 29 anos, e esse suicídio por conta de depressão, tá. Além da depressão, esse suicídio ele está associado a problemas mentais e psiquiátricos, então é importante estar conhecendo o porquê que isso ocorre para que a gente possa buscar tratamento, tá. Então, a depressão ela é um transtorno do humor sim, tá, ela precisa ser tratada. Na maioria das vezes, isso pode acontecer por conta, de uso de substâncias psicoativas, ou seja, drogas mesmo, drogas ilícitas, bebidas, né. Isso também acontece em pessoas que têm esquizofrenia, transtornos de personalidade, tá. E é muito comum isso vir associado à ansiedade. Então, vamos tentar prestar atenção ao que está acontecendo ao nosso redor para que a gente consiga aí, não só no mês de setembro, que a gente considera o mês de setembro o mês, assim, o mês que a gente faz a campanha de prevenção a suicídio, mas que a gente não use só do mês de setembro, que a gente chama de setembro amarelo, para estar fazendo isso. Vamos estar atentos, todos os dias do ano para quem está ao nosso redor, né, para que a gente aí consiga a prevenção aí do suicídio e que consiga o quê? O tratamento da depressão. Tá? E o que eu sempre falo, viver é a melhor opção sempre, né, e viver de forma saudável, melhor ainda. E viver ao lado dos nossos entes queridos, melhor ainda, tá? Então isso é um pouquinho do que eu queria falar para vocês hoje, né. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou deixar aí o meu WhatsApp com a Renata, vocês podem estar me ligando, me mandando mensagem, perguntando, que eu posso estar tirando a dúvida de vocês, ou até mesmo a gente está fazendo algum outro debate em algum outro momento, tá. Que a gente possa aí ter vários outros encontros, para que a gente possa estar difundindo essas informações, que esse seja aí o primeiro de muitos encontros. É um prazer estar aqui falando para vocês, né. Lembrando a vocês que a vida é feita de conexões, a gente tem que estar conectado uns aos outros e principalmente conectados a Deus, que é o nosso maior remédio, que é o nosso refúgio, tá. E lembrando que juntos nós somos mais fortes, então a gente está aqui para o que der e vier, o que precisar de mim, estarei à disposição, tá. Foi um prazer estar com vocês e até o nosso próximo encontro.